Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Mukibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshamaham Om Shanti 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 Om Namastê. Ok. Então, nós vimos neste verso o Krishna apresentando diversos atributos a respeito da natureza Saguna Ishvara, né? E a partir disso fica muito claro que o Niskama, o Pasaka, aquele que quer moksha, sabendo que ele precisa de mais desenvolvimento, mais preparação, ele precisa de mais refinamento e purificação, né? Fica claro que o Pasaka, né? Qualquer indivíduo colocando um esforço para crescer, né? Porque Niskama aponta para o fato que ele quer ou crescer ou ele quer se libertar através do autoconhecimento. Fica claro que ele precisa estar em contato com as escrituras reveladas pelo Lord, né? Por quê? Porque sem as escrituras é quase impossível. As pessoas não gostam de ouvir isso, não gostam de ouvir diversas coisas, né? Elas se ofendem por poucas coisas. E sem as escrituras é quase impossível. Tá? As pessoas, outro dia uma pessoa que ultimamente está me abordando ali na página do Facebook me contata, mas aí o ponto aqui é que a pessoa tem colocado algumas postagens a respeito de Ramana ou Nisargadatta, e eu estou deixando porque eu aproveito para apontar algumas coisas a respeito das limitações inerentes a todos os grandes mestres, né, os grandes yanis, né, que não estavam em contato com as escrituras e, portanto, não sabem realmente expô-las, né? Então, se a pessoa tiver muito apegada àquelas personagens, elas se ofendem também, né? Aqui o Swami está dizendo mais ou menos isso, né? O buscador do crescimento, né? O buscador da verdade, do autoconhecimento, precisa estar em contato com as escrituras. A caso contrário, ele não vai realmente saber nem mesmo quais são os atributos de Deus. Como é que a gente vai saber quais são os atributos de Saguna Deus? Sem contato com as escrituras, né? No máximo, né, dependendo da religião de cada um de nós, vem saber, ah, não, ele é o filho do Pai eterno, o Espírito Santo é o Pai, ele é o Filho, né, e ele veio aqui para me salvar. Ele é fonte de amor, compaixão. Então, é claro que sem as escrituras é praticamente impossível, né, o indivíduo progredir e ainda mais difícil é obter o autoconhecimento e moksha. Então, aqui ele vai abordar alguns termos, né? Puranam, Puranaha. Aquele que nunca é criado, aquele que é o criador de todos, ele nunca foi criado, portanto, ele é Purana. Né? Purana é aquele que não tem início, meio e fim, que não tem nascimento e morte. Né? É um significado diferente para Puranan. Puranan significa o mais antigo, né? É aquele que sempre existiu. Os Puranas, a gente conhece o termo desta palavra por Puranas. Os Puranas são as escrituras védicas, vedânticas, que falam sobre a natureza Saguna e Ishvara para os devotos de Ishvara em suas formas, né? Krishna sendo um deles, né? Então, eles personalizam Deus na figura dessas deidades ou desses avataras e cria um contexto que torna as escrituras mais atraente para as pessoas, né, com intelectos menos sutilizados, né? Puranas são essas escrituras, tal qual o Bhagavad Gita,
E Puranas também significa que é aquilo que é mais antigo. Os Puranas são muito antigos. Então, o próximo termo é um outro termo, Anusashita. Anusashita é o outro atributo de Deus, que é aquele que nos concedem os karma palas, são os resultados das minhas ações, né? Então, aquele que nos dá os resultados, por exemplo, quando a gente trabalha numa empresa, né? E você sabe que o seu salário no final do mês vai ser dado pelo seu empregador, né? Então a gente tem uma certa reverência, respeito, né, e apreciação pelo empregador, porque é aquele que vai me dar o meu salário para manter a minha família, né? Então, Ishwara é aquele que nos dá todos os nossos karma palas, né? Todos os nossos parábadas são concedidos pelo Lord Ishwara. Somente isso já seria suficiente para nós compreendermos este atributo de Ishwara, né? E desenvolvermos um respeito, uma reverência, uma apreciação, né? E uma devoção, mesmo que seja para obter a simpatia do Criador, né? Porque a gente quer punha, né? A gente não quer muito sofrimento, não. Então, como é que eu vou fazer? Ah, eu vou ser um temente de Ishvara. Não. Temente de Deus é um termo, uma expressão rudimentar, como bons Karma Yogas, né? O Karma Yoga é aquele que deixou de ser um temente de Deus, muito embora ele compreenda, né, que a fúria de Deus pode acabar com uma inteira civilização no momento, não? Mas ele sabe que essa fúria de Deus é simplesmente o sistema que sabe como, né, colocar tudo de novo, de volta aos elementos básicos para que tudo venha, emerja mais uma vez em circunstâncias mais favoráveis, talvez, né? Então, ele dá o resultado de todos nós, isso é um atributo importante a ser considerado, né? E eu sei que para obter bons karma palas, resultados, eu preciso observar as leis e princípios deste Criador e sustentador. A lei do karma é a mais importante, né? Não existem somente as leis físicas, mas as leis morais, éticas, kármicas, elas são muito diretamente ligadas com os palas, os resultados que nós obtemos, as parábadas que nós obtemos, né? A gente não vai entrar nesse tema, é um tema complexo, mas as nossas ações, elas irão condicionar o nosso destino. Ele é mais sutil do que o sutil, é o todo pervasivo, né? Ele não é disponível para percepção sensorial, então você não pode compreender ou contatar Saguna Brahman, Nirguna Brahman, isso não pode. É impossível. Então, o que que as pessoas fazem? Elas utilizam um símbolo de Nirguna Brahman, elas criam uma deidade, uma avatara, uma personificação de Nirguna Brahman. Aí, eles criam uma imagem, né, física ou uma escultura, ou aquilo que seja. E aí você tem mais tangenciabilidade para focar no Lorde através mesmo da percepção sensorial, né? Não, eu estou vendo o meu altarzinho ali, né? Uma estátua de Jesus, ou de Buda, ou de Krishna, né? Mas a real natureza de Saguna Brahmana e Nirguna é além de qualquer percepção sensorial. É além dos cinco elementos e os cinco canais de percepção sensorial. A gente utiliza essas expressões físicas ou até mesmo mentais do Lorde, né? O que que é um exemplo de uma expressão mental do Lorde? Dizer que ele é a inteligência suprema, porque ela fica mais fácil para o indivíduo compreender do que compreender que ele é simplesmente o substratum desta ordem aparente, que é, sim, desenhada muito inteligentemente, precisamente, mas ainda assim não é real, né? Então, qualquer que seja a construção que utilizemos, ela nos ajuda a focar a mente no Senhor, no Criador. É um símbolo, o Swami mais uma vez apresenta o símbolo da bandeira, que representa uma nação, tá?
Na segunda linha, ele fala sobre Ishvara Saguna como substrato, suporte de toda a criação, puro Sattva-guna. Ele é a causa da criação, a causa inteligente, a causa material, a causa energética, assim como o oceano é o próprio substrato de todas as ondas, bolhas e tudo mais que surge no oceano. Tudo repousa no oceano e, fundamentalmente, é o oceano, né? Da mesma forma, o Senhor Vishwa, suporte do universo, né? Vishwa, Brahma, Vishwa, Shiva, né? O suporte do universo, aquele que mantém tudo. No contexto vedântico ou védico, né? Usamos a palavra Sadrupam, que é o vedântico é diferente. Aquele é o próprio princípio, a inteligência que sustenta, é o princípio da própria existência de tudo que é manifesto. No Chandogya tem uma outra passagem que fala sobre esse atributo, dizendo que Samya, antes deste mundo se manifestar, existia apenas Sat, a existência, sem nenhuma sobreposição a si mesmo, né? Sem nenhum segundo, sem nenhuma aparência. Naturalmente, a natureza desta realidade, seja ela manifesta ou não manifesta, é sempre um sem um segundo, é a única realidade. Mas dentro da realidade existe uma realidade sobreposta que é irreal, mas é aparente, disponível para a experiência, né? Antes só existia Sat, a existência, um sem um segundo, né? A gente não precisa elaborar mais, porque a gente sabe, mas depois da manifestação dessa ordem aparente, fundamentalmente só existe Brahman, só existe Sat, mas, né? Existe uma projeção de Namarupas que nos distrai, né? Nos distrai no sentido positivo e negativo, né? É negativa essa distração na medida que a gente passa muito tempo intertido pelos Namarupas desse mundo, né? Perdendo a oportunidade de compreender a real essência desta ordem aparente, né? E é positivo porque às vezes a gente fica entediado e a gente quer se distrair mesmo. Aí a gente vai ver as notícias, a gente vai ver um filme, a gente vai bater papo furado com as pessoas, né? Para se divertir, se distrair um pouco. Porque eu sou péssimo de bater papo furado. Aqueles de vocês que me conhecem sabem, né? Então, são mais atributos ou qualidades desse Criador. Alguns dizem que antes só existia a existência sem nenhuma sobreposição, é o que as escrituras apontam, né? Indicam. Um sem o segundo, e depois da projeção, continua sendo um sem o segundo, mas aparentemente com uma diversidade de namarupas projetados sobre essa única realidade. Há quem diga que antes da projeção do universo, a realidade era a não existência ou a inexistência, esse é um conceito não realmente endossado pelo Vedanta, porque a inexistência é simplesmente algo impossível. Estabelecer a inexistência, você precisa de um fator existente, né? Então, a existência cuja natureza é a plenitude jamais poderia surgir de um princípio inexistente, né? Cuja natureza é o vazio ou o vácuo. Não são esses conceitos que não são endossados pelo Vedanta. Aqueles rios pertencentes ao leste correm para o leste e aqueles pertencentes ao oeste correm para o oeste. Erguendo-se do mar, eles voltam para o mar e se tornam um com este oceano. Assim como quando chegam no mar, não conhecem as suas identidades separadas. Eu sou este rio, eu sou aquele rio. Então, essa analogia é uma analogia linda, maravilhosa, né? Ela vem do Chandogya. Aqui e ali, em diversos círculos, né, do Neo-Advaita, você vê pessoas, né, expondo essa analogia. A analogia dos rios que vêm do oceano e que retornam para o oceano. Os rios, aparentemente, eles surgem do oceano e, aparentemente, eles retornam para o oceano de Brahman, né? Quando eles se fundem em Brahman como Brahman, eles
não estão preocupados com a sua identidade separada e limitada, como o rio, porque eles assumiram a sua natureza ilimitada como o oceano. O oceano é um símbolo maravilhoso de Brahman, né? A totalidade, né? A vastidão, a totalidade, a plenitude de Brahman é simbolizada pelo rio, pelo oceano, nesse tipo de analogia, né? Então, eles não conhecem as suas identidades separadas do oceano quando eles se tornaram o oceano. Ninguém se torna Brahman, porque todo mundo é Brahman, todo mundo é a plenitude de Brahman, mas a gente não desfruta deste fato devido a essa identificação persistente e equivocada com a nossa natureza inferior, que se sente separada, limitada, né? Incompleta, como complexo corpo-mente, né? Eu sou este Brahman, eu sempre fui este Brahman, resolve o problema, né? Eu jamais precisei realmente viajar para encontrar Brahman, porque o Brahman sempre foi minha natureza intrínseca. Eu simplesmente expus o meu intelecto para os ensinamentos do Upanishads e reconheci aquelas sugestões, aquelas declarações como fatos. No Chandogya, o Senhor é apresentado como o princípio Sat, existência que sustenta tudo. Mas para compreendermos o princípio da existência, necessitamos de um intelecto bem sutilizado. E, portanto, simbolizamos o Sat numa forma particular, mas a existência não tem forma alguma. Portanto, Sarvasya Dataram. Então, esse conceito do aspecto Sat de Brahman, que é a existência, é um conceito ainda mais abstrato. Discussões intelectuais, filosóficas a respeito da existência são comuns, né? O Vedanta apresenta essa investigação sobre a natureza da existência, principalmente no Panchadasi, né? E nós necessitamos de um intelecto muito sutilizado para fazermos essa investigação. Portanto, é mais fácil a gente compreender Brahman em sua natureza Chit, que é a consciência, porque nós desfrutamos da consciência humana, que já é um paralelo mais fácil da gente, né, conectar, né? Não, eu sou consciente, a minha natureza é a consciência. Falarmos da minha real consciência, a existência, que é a existência de tudo, até mesmo das pedras e da terra, né, do barro, né, é uma análise mais profunda, mais abstrata. Portanto, nós utilizamos essas expressões, essas deidades, né, essas expressões de Saguna Brahman para facilitar a nossa busca pela realidade, né? Nós precisamos primeiro conhecer as bandeiras de todas as nações, aí depois que a gente conheceu bem as bandeiras, aí a gente fala, agora eu vou visitar essas nações, mas pelo menos eu conheci as bandeiras de cada uma dessas nações, né? Ele é incompreensível, como nós sabíamos, mas ele precisa ser conhecido, mas é incompreensível, mas ele precisa ser conhecido. Ele é incompreensível para o intelecto humano, né? Em sua natureza saguna, porque o intelecto humano não é capaz de compreender uma entidade que seja conhecimento de tudo, passado, presente e futuro, né? E que seja o criador, sustentador e reciclador de tudo, de momento a momento. O intelecto tem dificuldade de construir esta visão a respeito do Lord Saguna, né? Ele é muito difícil de ser compreendido, mas ele precisa ser desenvolvido de modo que o indivíduo comece a contemplar mais e mais e mais na natureza de Deus, sem querer se tornar Saguna Deus, porque nós somos constituídos por muitos rajas e gunas que impedem que nós possamos desenvolver uma inteligência humana, até mesmo os grandes gênios inteligentes, né, contemporâneos, eles conhecem só um pouquinho mais do que a gente, né, em termos de fenômeno. Ele é incompreensível e ninguém chega perto de compreender a natureza de Deus porque eles nunca tiveram aquela tendência de explorar a natureza, não de fenômeno, mas a natureza do nômeno, né? Que é o substrato do fenômeno, né? Aquele que está além dos nossos pensamentos, aquele que não pode ser objetivado pela mente, mas que deve ser conhecido pela mente,
A razão é que podemos dar muitas razões, a mente só pode objetivar e visualizar coisas que possuam atributos, isso é importante compreender. A mente só consegue compreender aquilo que pode ser que pode ser objetivado. A gente vai objetivar e visualizar desde que existam atributos. Então, quando a gente diz que Saguna Brahman é a realidade última, absoluta, e a gente descreve ele do modo mais profundo possível, que é a inteligência suprema, né? A gente, pelo menos ali, a gente tem um atributo onde nós possamos nos agarrar, né? Ela é a inteligência que conhece tudo, conhece a natureza de Mitya, a natureza de Satya, né? Como a sua própria natureza. Então, a gente, pelo menos, tem um atributo, né? Mas a sua natureza real não é pura inteligência, a natureza real de Ishvara é nirguna, é livre dos gunas, é pura sattva, uma sobreposição naquilo que é a sua real natureza, nirguna, Ishvara, né? Então, a gente só consegue objetivar, meditar, desenvolver devoção, amor, apreciação por coisas que tenham qualidades ou atributos. A mente é um instrumento destinado a objetivar apenas os atributos dos elementos, das configurações, dos objetos. Se não tem atributos, a gente não tem como construir uma imagem na qual nós possamos investigar ou objetivar. Sem atributos é impossível, por isso que as pessoas ficam, né, com essa dificuldade de entrar no Nididhyasana do Vedanta e acabam pensando que é simplesmente uma filosofia árida, né? Nós não conseguimos, ou podemos, ou somos capazes de meditar, contemplar realmente na natureza nirguna, Brahman, objetivamente, porque é impossível. Então, o que que a gente tem? A gente tem um símbolo da natureza de Nirguna Brahman. E qual é o símbolo mais importante da natureza Nirguna Brahman? Quem é que vai me responder essa? A Betânia sabe, mas ela tá tímida hoje. São as escrituras, entendeu? Você não pode realmente focar, meditar, investigar, objetivar algo que não tenha nenhum atributo, nenhuma qualidade, né? Quando a gente diz que aquilo que é a realidade, a Satitananda, aquilo não são realmente atributos, são a natureza do ser consciente de natureza infinita, tá? Que nós utilizamos, referimos quase sempre como o Brahman, ou para Atma, o Atma absoluto, né? Então, nós não podemos realmente fazer um nididhyasa diretamente neste ser sem atributos, porque a mente não consegue, a mente só consegue contemplar, analisar, refletir em algo com atributos. Então, a gente utiliza o que é um símbolo do ser, que são as escrituras, tá? As escrituras, elas são um instrumento, uma ferramenta, um objeto no qual nós levamos a nossa mente. No caso do devoto, ele projeta, né, atributos neste nirguna, Deus, e aí ele tem um saguna, Deus, e aí ele tem a tangenciabilidade necessária para ele focar a mente naqueles atributos, seja ele a inteligência suprema ou as qualidades desses avatares, por aí, né? As capacidades deles, atributos, as qualidades. Então, a gente só consegue realmente focar a mente em algo que tem atributo. E as escrituras, elas possuem a lógica. Quais são os atributos da escritura? Pura lógica, que revela a real natureza do Jiva Atma como Nirguna Atma. A lógica é o atributo oferecido pelas escrituras, né? Aí aquelas pessoas que não compreendem o valor do conhecimento fundado na lógica e na análise, né, baseada nas nossas experiências não devidamente examinadas, né, como Swami Shimaya costumava dizer, analise a sua experiência, analise a sua experiência, a lógica é tudo, né? Então, a lógica é apresentada pelas escrituras, a lógica inteligente são os atributos, e nós iremos focar a mente nessas declarações upanishádicas
até que essas declarações elas sirvam ao propósito de revelar aquilo que é a única realidade. O que é essa única realidade? Não é o Brahman ali, aqui, ali. É eu, a consciência e a existência, né? Eu, a consciência e a existência. A minha própria natureza é a única realidade. E isso, os atributos da lógica bem estruturada, baseada nas nossas experiências não devidamente examinadas, nos oferecem como meios para que nós possamos conhecer Brahman como? Como a mim mesmo, como o Brahman. Eu sou o Brahman, né? É diferente de eu conheço o Brahman. Eu conheço o Brahman como eu sou o Brahman, né? Eu sou em minha natureza real, na minha natureza intrínseca. A mente não pode funcionar, focar, estudar, refletir, contemplar, meditar em algo que não tenha atributos. Quando nós chegamos no Nididhyasana, nós começamos a contemplar na lógica apresentada nas exposições upanishádicas. Assim como o melhor carro não pode andar no oceano, assim como o melhor navio não pode andar no asfalto, a mente não pode contemplar em nada sem atributos, né? Tá? Ficou claro? Então, o Vedanta não é sobre Vedanta, o Vedanta é simplesmente um instrumento configurado por esses atributos, né, em torno da lógica, que irá revelar a minha real natureza, que é livre de atributos, né? Como assim você é livre de atributos? Né? Você tem uma idade, tem isso? Não, não, não. Essa é minha natureza aparente, é a minha natureza complexo, corpo, mente e sentidos. É a minha natureza gúnica. A minha natureza gúnica é o complexo corpo-mente. A minha natureza átma é simplesmente livre de atributos. E como é que você vai conseguir a conhecer algo que é livre de atributos? Um único modo de conhecer aquilo que é livre de atributos é compreendendo que você é aquilo. Eu sou livre de atributos. É a coisa mais simples, não é? Eu sou livre de atributos, porque eu sou a consciência. Eu sou a consciência, que é um outro nome dado para a existência de tudo, a existência consciente de tudo. Outra razão para ajudarmos a compreender que o ser absoluto jamais pode ser objetivado é porque, em última instância, Deus é a natureza absoluta daquele que está tentando objetivar. Como é que algo que é o princípio sujeito, né, aquele princípio que está tentando objetivar e conhecer alguma coisa, como é que ele vai poder, né, ser objetivado se ele, por si, é o sujeito absoluto, né? Ah, não, só é a mente que está fazendo. Não, a mente também é um objeto dentro do âmbito, né, da sua consciência humana. Você consegue objetivar a mente. Pelo menos em retrospectiva, você consegue, né? Então, o outro ponto é é, você não consegue objetivar e conhecer a consciência como um objeto de conhecimento, porque você é a consciência buscando, né, esta objetivação, buscando este conhecimento. Você é a luz da consciência que ilumina e revela todos os objetos de experiência e conhecimento, né? O sujeito jamais se torna um objeto. A consciência jamais pode ser objetivada, mas ela pode e deve ser conhecida como o quê? A minha natureza subjetiva, a minha natureza absoluta, né? A minha natureza como o sujeito absoluto, a consciência. Mas, na impossibilidade de obter esse conhecimento direto, esse aparokshayana, eu vou buscar o conhecimento de certas deidades ou divindades coloridas pelos atributos dos gunas de Maya. Aí eu vou, né, focar a minha mente nessas deidades, com o objetivo de desenvolver ainda mais qualificações, ou, em outras palavras, mais e mais sattva guna. Para aquelas pessoas que não conseguem conceber essa verdade absoluta, livre dos atributos de Mayas,
aquelas pessoas ainda, que ele coloca Madha, lentos ou preguiçosos, aquelas pessoas ainda sobre a influência de muitos tamas, né? Lentos e preguiçosos, a expressão de Tamoguna, o Upanishad os chama de Madha. Para eles, o Upanishad desce e apresenta Deus com atributos. Para essas pessoas de intelectos menos purificados, os Upanishads fazem dois, três degrauzinhos e apresentam Saguna Deus, colorido por diversos atributos para o gosto de todos os jivas, né, do universo. Deus com atributos. Além, né, a real natureza do Deus com atributo é Deus sem atributo, e este é o processo que nos permite ainda purificar, preparar melhor, sutilizar mais a mente. É aquele princípio brilhante como o sol, aquele que é o iluminador, que revela tudo. Se você se lembra recentemente no Katha Upanishads, nós vimos como o sol, o olho de todo mundo, não é contaminado com as impurezas externas da visão. Nós temos o olho que nos permite a percepção visual, né? Todos nós temos a capacidade de ver, tá? E nós temos aquilo que nos Upanishads, e alguns Upanishads, são referidos como o olho do olho, né? O ouvido do ouvido, o olho do olho, né? Nesse sentido. Então, qual é o olho do olho? O olho do olho é sujeito a contaminação, doenças, né? Declínio, né? Eu, por exemplo, tenho uma capacidade de visão inferior, né? Tenho duas, três condições. Então, a minha visão é de 80% no máximo, corrigida, né? Com óculos, etc. Então, não, o olho do olho é aquilo que permite ao olho físico e o órgão da visão iluminar e ver os nossos meios ambientes, né? Então, é colocado como o olho do olho. O olho de todo mundo não é contaminado pelas impurezas do olho físico. O Uno Atma, o Atma não dual, que reside em todos os seres, não é afetado pelo mundo, pelas misérias, prazeres e dores do mundo. Existe além de todas elas como substrato de tudo isso. Tudo isso é uma projeção aparente. Assim como o sol ilumina tudo, Deus é aquela consciência por causa da qual temos consciência de tudo que é iluminado por ela. O sol ilumina, eu sou o quê? Eu sou o sol do sol, né? Eu sou o olho do olho. O sol só consegue iluminar este planeta e as nossas transações aqui porque eu, a consciência, a luz da luz, né? Eu ilumino o sol. Como eu ilumino o sol? Eu concedo existência luminosa a um corpo celestial que brilha e que ilumina outros corpos celestiais, né? Eu sou essa consciência, por causa de qual o sol brilha e ilumina. Qual é a diferença entre Surya Jyoti e Atma Jyoti? A luz do sol pode iluminar tudo, exceto uma coisa: ela não consegue iluminar a escuridão. Essa é uma analogia linda, maravilhosa. A luz do sol, ela tem uma limitação, como eu sempre refiro, né? Todas as analogias elas têm limitações, né, impostas a elas. É impossível você criar uma analogia que realmente descreva sem nenhum equívoco ou erro aquilo que o Vedanta está apontando, né? Então, nós temos a luz do sol, que, muito embora seja capaz de iluminar tudo, né, nesta ordem aparente de namarupas visíveis, né, ela ilumina tudo, mas ela tem uma limitação, ela não consegue iluminar a escuridão. Por quê? Onde ela chega, a escuridão sai correndo. Você já notou isso? Você chega em casa, está tudo escuro, você teve dificuldade para abrir a porta, você acende a luz do interruptor e a escuridão sai correndo. A luz está querendo iluminar a escuridão desde o início dos tempos, mas ela não consegue, é uma limitação normal, né? Natural, intrínseca. Onde ela chega, né? A escuridão desaparece, né? Mas a luz da consciência é aquela que não tem essa limitação, como nós sabemos, né?
todas essas analogias limitantes, elas pontam para aquilo que é livre de limitação ou finitude, né? Então, a luz da consciência, ela ilumina tudo aquilo que nos permite o conhecimento, né? Mas ela não tem nenhum problema com a escuridão, ela ilumina a escuridão também. Ela ilumina a ignorância também. Então, essa luz da consciência, que é a nossa real natureza, é aquilo, né, por causa do qual, ou através do qual, eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Eu sou consciente da minha ignorância e sou consciente do meu conhecimento. Eu conheço um pouco de matemática, mas esqueci tudo, então já sou ignorante de quase tudo. Eu conheço aquilo que eu ilumino aquilo que eu conheço e aquilo que eu não conheço. Então, essa luz da consciência, ela não tem essa limitação de não conseguir iluminar a escuridão, que é o símbolo da ignorância, porque ela é a consciência através do qual eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Eu ilumino a minha ignorância e eu ilumino o meu conhecimento. Então, com o autoconhecimento, você diz: Ah, agora eu não tenho mais esse problema de iluminar a ignorância, eu não quero saber de ignorância nenhuma, né? Eu quero transformar tudo em conhecimento, né? Não, não é assim. Somente a mente de Ishvara, essa mente de Ishvara aparente, não a mente do Jiva aparente, é capaz de conhecer tudo, né? Mas o autoconhecimento é aquele único conhecimento que realmente, né, resolve o problema da ignorância que conta. A ignorância que conta é aquela ignorância a respeito da minha real natureza que, né, me compele a me identificar com a natureza aparente, inferior, e me faz sofrer. Então, a ignorância que realmente precisa ser removida é a autoignorância, que só pode ser removida através do autoconhecimento, que somente é possível através dessas revelações das escrituras, né, que atacam a ignorância humana por todos os ângulos, até que ela seja neutralizada ou removida, né? Então, uma analogia linda, maravilhosa entre a luz do sol e a luz que ilumina o sol e a luz que ilumina, em analogia, a nossa ignorância e o nosso conhecimento. Shimayananda gentilmente, lindamente, disse uma vez uma parábola, uma história, né? Que o Deus Sol, ele se apaixonou por uma menina linda, né? E essa menina, ela era conhecida como a Senhorita Escuridão, né? E ele ficou tão apaixonado pela senhorita, né, que ele falou assim, não, ele ficou apaixonado por causa das descrições, né? As pessoas falaram tanto sobre essa menina, e ele falou, eu quero ela, eu vou casar com ela, né? Aí o Deus Sol pensou, de alguma forma eu deveria encontrar esta senhorita escuridão, porque eu só a conheço através da descrição de outros, né? E eu achei encantadora, né? Então eu quero encontrar essa senhora tão linda, maravilhosa. E o Deus Sol perguntou: onde está esta senhorita, né? Eles disseram: ela fica do outro lado do planeta Terra. Do lado de lá você vai encontrar a escuridão, né? O Sol bate aqui e do lado de lá você tem a escuridão absoluta. Aí o Sol falou: tudo bem, então eu vou dar um giro mais rápido para chegar do outro lado e encontrar a minha noiva, a senhorita Escuridão, né? Aí ele correu em torno da Terra, chegou lá e não encontrou a senhora Escuridão. Aí continuou correndo, procurando a escuridão, mas onde ele bate, ele dissipa a escuridão, né? Então é uma história muito legal. O Sol está girando desde o início do tempo, porque ele ouviu falar sobre essa senhorita maravilhosa, a escuridão, ele se apaixonou e talvez alguns dizem que essa seja a causa desta ordem aparente. O sol se apaixonou pela escuridão e nunca encontra, né? E assim nós temos o pôr do sol, o nascer do sol, o solteiro sol, o deus do sol, quer se casar com a senhora escuridão. Essa palavra escuridão, ela tem um gênero feminino, e o sol tem um gênero masculino, então é uma parábola interessante, bonita.
Deixa de lado essa história. O sol pode iluminar tudo, mas não pode iluminar as trevas, a ignorância, as trevas físicas, a escuridão física, né? Essa é a limitação do sol, mas a consciência, que é a luz superior, ela pode iluminar a escuridão também. Ela é consciente da escuridão, ela é consciente da luz, da sabedoria. Na verdade, se esta sala ficar escura, não agora, você nem pode continuar na aula. Como você sabe que está escuro, você está consciente da escuridão, né? Então, você está consciente da escuridão, você está consciente de que a sala está iluminada. Então, ela é aquela consciência que ilumina este meio ambiente aqui com poderes superiores ao sol, que não consegue iluminar a escuridão. Esta é a moral da história. Você entende, Mariné? É o iluminador de tudo. Medite sobre esse Deus, Nirguna, que ilumina tudo. Não somente durante a sua vida, mas no momento da passagem daquilo que nós chamamos de morte. O verso 10, no momento da morte, tendo elevado adequadamente o prana entre as sobrancelhas pelo poder do yoga, com uma mente focada, livre de distrações e dotada de devoção. De novo, a devoção é um elemento, é um tempero indispensável neste processo. O indivíduo alcança aquele ser divino supremo, né? Então, como é que ele vai encontrar isso? O Swami vai explicar melhor. Isso aqui tem muito esoterismo. Ele fala sobre esse Niskama Upasaka. Ele ainda está buscando mais qualificações que permitam a ele entrar no Yana Yoga e obter o autoconhecimento. Então, ele está lembrando de Deus, o Saguna Deus no momento da morte. Então, ele está praticando o quê? Ele está praticando algo, né, que possa produzir um melhoramento. E agora ele ouviu dizer que na hora da morte, se ele focar em Deus, ele pode realmente viajar para uma loca superior, a mais elevada das locas, que é o Brahma Loka, né? Ele pode ganhar satsang lá e o autoconhecimento lá com o Brahmaji, né? Então, ele ficou sabendo também que para isso existe uma tecnologia, ele precisa se tornar um yogi muito, 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 né, desenvolvido. E ele começa a indicar aqui qual é a tecnologia, né? Você a, retira a mente, né, dos pranas, né, dos órgãos dos sentidos, das cinco funções, né? Você pega toda a sua energia, toda a energia que está mantendo esse corpo, e através do poder do yoga e muito foco, né, você leva ela entre as sobrancelhas. O que significa isso, entre as sobrancelhas? Ele está se referindo a um processo que não é muito distante do conceito do Kundalini Yoga, né, que as energias elas se concentram aqui em cima e depois elas podem deixar o corpo aqui por cima, né, no último chakra, tá? Então, ele pratica o quê? Ele pratica o Prayanakalam, na hora da morte. Tendo levado adequadamente o prana, ele retira dos os sistemas fisiológicos permanecem suspensos, ele pega toda essa energia, né, esses pranas, ele leva lá para cima porque ele quer deixar o corpo como se fosse um foguete, né, para alcançar a loca mais elevada com seu corpo sutil. Ele se retira dos órgãos, né, do sistema, dos órgãos dos sentidos, dos órgãos de ações, toda a energia é levada lá para cima, que ele refere como Hridayam, coração. E o prana, através do nadi, canal de energia especial chamado Shushumna Nadi. Então, essa energia é direcionada, subindo até a cabeça, o topo da cabeça, e assim a alma individual, ela deliberadamente, né, através desse poder do yoga, né, usando todas as práticas, né, tecnologia do yoga, ela consegue subir e, e se elevar
em direção ao Brahmaloka, imediatamente quando ah, o corpo sutil deixa o corpo físico, né? No Katha Upanishad, os detalhes são fornecidos, nós temos que lembrar disso. O prana é trazido por Hridaya, e o prana é direcionado através de um canal especial chamado Shushna. O canal deve abrir no topo da cabeça, e essa abertura é chamada Brahmarandra, fenda de Brahma, caminho brilhante. Isso nos conduz a Brahmaloka. Todas essas coisas requerem muita prática, muita preparação. Ele tem que levar o prana para o lugar, bababá, bababá, a região. Então, a questão é como eu vou fazer isso, né? Eu posso ter tanto controle, a gente não tem muito controle sobre essas energias, né? A gente não tem controle praticamente nenhum. Mas o poder da yoga é uma coisa incrível, né? Praticando Astanga Yoga, ele deve estar praticando por muito tempo pranayama, através disso ele vai ser capaz de direcionar os pranas. Muitas pessoas que conseguem controlar os pranas, do mesmo modo que existem muitas pessoas que conseguem controlar pensamentos e ações involuntárias, né? De qualquer forma, as ações que são consideradas involutórias, como batimentos cardíacos, né? Pela própria yoga, esses yogos conseguem até controlar isso, né? Caso contrário, como você explicaria o fenômeno de alguns yogas, como foi o caso do Ramana, de permanecer em samadhi por muitos meses sem nenhum alimento, né? Tudo para, todas as funções fisiológicas param, né? E o indivíduo permanece ainda assim num estado no qual o corpo ainda está vivo, né? Através do poder da yoga. Ele pode controlar isso. Krishna diz que o Pasaka deve ser um yogi, se ele quiser o Krama Mukti, tem que ser um yogi. E quanto ao Jiva Mukta, chegar ao Nirguna Ishvara Yana, o conhecimento da minha natureza Nirguna, e obter a libertação, o Mukti aqui, nesta vida, é muito mais fácil, o Swami diz. É muito mais fácil e vantajoso. Você não precisa desenvolver os poderes do yoga, que são difíceis, muito. Você não quer adiar, né, este auto-reconhecimento, você quer reconhecer aqui. Você não está obcecado, fascinado com essa ideia de andar na loca do Brahma, né? Você decida se você quer desenvolver esses poderes ou não. Talvez leve em diversas vidas. Este é o castigo. Se você insistir de não querer obter Jiva Mukti, né? Aqui, enquanto encarnado, você só tem a opção do Krama Mukti, mas o castigo é isso. Você vai ter que fazer yoga por muitas vidas até desenvolver essas capacidades. Pela força da prática do yoga, etc, etc, etc. Aqui, ele também tem que fazer outra coisa, o que é, com uma mente livre de distrações, ele deve desfrutar de uma mente firme, focada, livre de distrações. Então, você tem que ter controle da mente e controle dos pranas, né? Ele não apenas deveria controlar os pranas, né, mas ele tem que controlar a mente. Ele deveria ser capaz de ter um perfeito equilíbrio mental e prânico. Então, com uma mente sem distrações, e se você perguntar como isso é possível, novamente, você tem que adicionar através do poder da yoga. Por isso, as yogas, a escritura do yogas, né, da yoga shastras, né, elas se referem aos poderes Sita, Vritti, Nirodha, por disciplinar os pensamentos no yoga, portanto, Niskama, o passo estabilizamento. Então, tá. Então, qual é a próxima coisa que este yoga deve fazer? Não acabou ainda não, tem mais trabalho ainda. Você precisa ter uma atitude de devoção. Sem a devoção, você não entra na loca de Brahmaji, né? Complica, né? Além de tudo, você tem que ser um devoto de Brahmaji. Você tem que ser um bhakta, o que significa que seu intenso desejo deveria estar permeado
por essa atitude de reverência e devoção. E como isso é possível? Mais prática de yoga. Tudo isso, muito esforço de disciplina e preparação. Ele precisa controlar os pranas, ele precisa controlar a mente e ele precisa controlar suas emoções de modo que ele entre com uma mente totalmente devocional. Ok. Quem é que está querendo, está ainda interessado a obter Kramamukti, né? Acho que a esse ponto ninguém mais está interessado em viajar para a Loca de Brahmandi, né? Como resultado, Ishwara Smarana, lembrança do Senhor, ele alcançará o Senhor. Que tipo de Senhor? Né? Ele, Purusha, antes, aquele que habita no coração de cada um, aquele que é ilimitado, divino, aquele que é a consciência, aquele que é da natureza, de natureza, consciência, existência, ele alcançará esse Senhor, sim. Mas como? Na loca de Brahmaji. Ele vai se tornar, ele vai obter o Krama Mukti e ele vai se tornar um Krama Mukta, liberado, né, na loca de Brahman, através dos poderes do yoga e a benção de Brahmaji. Não é uma realização e libertação direta, mas você tem que fazer uma viagem para Brahmaloka, assistir os satsangs e as exposições de Brahmaji e adquirir o conhecimento. Você não vai evitar o Yana Yoga. Então, se você está pensando em viajar para lá porque você não gostou do Yana Yoga, do Vedanta, saiba que lá também você não vai conseguir evitar o Yana Yoga. Brahmaji vai apresentar os mesmos ensinamentos. Você é aquele Brahman infinitamente não limitado. Então, para que perder tanto tempo desenvolvendo esses poderes, né? Ok. Eu devo declarar brevemente a você aquela meta imperecível da qual fala o conhecedor de todos os Vedas, que os sannyasis desapaixonados alcançam. E desejando essa meta, eles vivem uma vida de brahmacharya, de renúncia, né? Como os bons sannyasis, focado neste processo de autoinvestigação e autoconhecimento. Eu devo declarar brevemente, não profundamente agora, mais tarde talvez, aquela meta do imperecível Brahman, que é aquilo que é o objeto de conhecimento de todos os conhecedores da realidade. Todos os Yanis, todos aqueles que conhecem a realidade, Aham, Brahmasmi, eles obtiveram esse conhecimento através das exposições ou declarações védicas. Eles conheceram a natureza superior e imperecível do Atma. É a meta mais elevada, parece ser o propósito da encarnação humana, pelo menos, né, neste planeta. E esses indivíduos, eles desenvolveram muita despaixão, né, vairagya, né? Eles são desapaixonados pelas coisas do mundo, eles simplesmente são apaixonados pelo autoconhecimento. Esta é um foco, esta é uma obsessão, este é o desejo intenso, ardente, esta é a única meta para a qual eles vivem. E eles vivem uma vida de brahmacharya, dedicação total a este processo. Ok? Se o desejo não é ainda um desejo muito ardente, não se preocupem, ele vai subindo de temperatura, ele vai esquentando, esquentando, esquentando. Aí, quando ele arde muito de calor, né? Aí não tem jeito. Aí Ishvara fala, ok, agora que vocês realmente querem, né? Lembra aquele provérbio do discípulo que foi tomar banho de rio sobre o convite do guru, porque ele não estava participando dos satsangs mais importantes. O guru mandava eles cascar batata ou catar arroz. Ele ficou bravo e falou assim, não, eu já estou preparado para os seus satsangs, né? Deixa eu participar. Não, então, venha lá, vamos tomar um banho com a gente. Ele pediu para outros discípulos pegarem ele e começarem a afogar ele nas águas do rio. Quando o discípulo levantou, ele estava tão enfuriado, tão violento, querendo bater no guru, chamando ele de assassino, né? E o guru falou: espera, espera, espera. Primeiro, vamos ter uma conversa aqui. Você falou que estava preparado.
Quando você estava afogando debaixo da água, qual era o pensamento que você tinha em mente? No início ele estava meio confuso, aí depois ele realizou, não, eu só pensava em né? E o Guruji disse, então, quando você tiver com um desejo intenso pelo autoconhecimento, tal qual o desejo que você teve pelo ar, você será aceito nos meus aulas de satsang. Naturalmente, naquele tempo, esses gurúkulas, às vezes, eles eram muito radicais, né? Eles só passavam esses conhecimentos para os indivíduos totalmente preparados. Os menos preparados, eles deixavam que os indivíduos permanecessem em suas adorações para com Saguna Brahman. Ok? É, se alguém quiser se tornar um Krama Mukta, existem algumas escolas de yoga que eu posso indicar. Vocês me contatem, que depois eu mando o endereço e-mail, tá? Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namaste.